decretam: o inverno europeu chegou. Congelar o povo ou revelar o verdadeiro Zelensky para abrir as portas de uma rendição sem humilhação? Esse é o grande dilema que acontece na Europa hoje. Qualquer outro conceito que você ouvir por aí, meu amigo, é presepado. Rubem, eu acredito que, para manter a tradição norte-americana, Zelensky vai ser jogado aos leões, não é? Porque é tradição norte-americana trair e jogar aos leões todos aqueles que colaboraram com ele. Por isso, aproveitando já essa grande mentira, a mentira descarada que Zelensky plantou ou tentou plantar, conseguiu plantar por alguns minutos, algumas horas, sobre o ataque com mísseis que teria sido praticado pela Rússia contra a Polônia e quase jogou o mundo numa terceira guerra mundial. Então, os países que estão doidos para que o Zelensky vá visitar São Pedro ou em outro setor inversamente, no sentido inverso no caso aí, né, possa visitar um lugar mais aquecido, que é o inferno, todos tentaram, né, de alguma maneira, deixar claro que já está ficando insuportável a manutenção desse cenário de apoio incondicional à Ucrânia e as consequências para as populações são dramáticas, são terríveis, e eu acredito que o Zelensky vai sobrar rapidamente. A Rússia, por sua vez, não quer terminar a guerra rápido. Não quer terminar rapidamente. A Rússia sabe, quanto mais ela estender a guerra, mais as populações, porque são países, não é? Falar da Europa como um bloco é um pouco complexo. A União Europeia é composta por países, então a gente tem que falar sobre países. E especialmente sobre a Alemanha, que é o motor da União Europeia. Então a Rússia sabe que, se ela terminar essa guerra, o que vai ter de notícia é a grande distorção e a grande narrativa de que a Rússia praticou atos esses, aqueles, dentro da Ucrânia. Então ela prefere que a discussão seja política, porque os países estão apoiando a Ucrânia e sacrificando seus próprios povos. Então estamos aí vivendo, de uma maneira decisiva, tudo aquilo que vem sendo comentado por mim, pelo Rubem, aqui aos domingos, sobre a guerra da NATO, OTAN, como você preferir, contra a Rússia em solo ucraniano. Esse cenário tenderá a provocar algumas consequências imediatas. Vamos lá. A Alemanha, e eu vou falar muito sobre a Alemanha porque é o país mais importante da União Europeia, certo? A Alemanha está se aproximando da China, já falamos isso aqui a semana passada. Essa aproximação sepulta definitivamente o Estatuto dos Estados Unidos de potência única. Porque se os norte-americanos já haviam cometido um erro gravíssimo de permitir a aproximação entre a Rússia e a China, agora, na tentativa de desmantelar a indústria alemã, eles aproximaram a Alemanha da China. E para a Alemanha ficar próxima da Rússia de novo, através da China, é um pulo. Eu fui praticamente voz isolada, com algumas interferências em defesa da minha teoria pelo próprio Rubem, de que uma coisa era a classe política alemã, a outra coisa era o setor produtivo, o setor industrial, a elite que produz na Alemanha.
Então, não adiantava o primeiro-ministro, os políticos de um modo geral na Alemanha abraçarem tudo o que viesse dos Estados Unidos como se fosse uma política alemã e quebrasse o país. Isso não iria ser possível. E eu vinha fazendo esse alerta. Sabe por quê? Porque eu vinha lendo os artigos escritos nos jornais de economia da Alemanha. Estava claro que sindicatos e empresários do setor, especialmente automotivo, mas da indústria alemã de um modo geral, estavam articulando cenários de repulsa a essa quebradeira generalizada que está cada vez mais próxima por causa da chegada do inverno, por causa da falta de acesso ao gás barato da Rússia e por causa dessa intolerância em relação aos russos por parte do atual governo. Então, a Rússia sempre foi o principal mercado de destino da Alemanha, ou um dos principais mercados de destino da Alemanha. Por que os russos vão perder isso por causa dos ucranianos? Então, quando vem à tona que Zelensky é um mentiroso descarado, que mentiu sobre o envio de mísseis à Polônia, quando foi ele quem fez isso, e quando isso é colocado de uma maneira tão explícita, e ontem o chefe da, não sei se agora vai me falhar aqui, se foi chefe da inteligência ou se foi o responsável pela defesa ucraniana, desmentiu o Zelensky, quando o Zelensky tinha mencionado que a Rússia tinha solicitado à Ucrânia que fossem abertas negociações e que iria propor uma trégua de alguns dias na guerra. Isso é mentira, mais uma mentira. Então, as mentiras de Zelensky já estão comprometendo a credibilidade até mesmo dos países membros da NATO. Por isso, Rubem, respondo a sua pergunta e vou repeti-la aqui para que fique claro. O inverno europeu chegou, congelar o povo, revelar o verdadeiro Zelensky para abrir as portas de uma rendição sem humilhação. Eu acredito que a segunda opção aqui seja a que já foi iniciada. Já estão revelando quem é Zelensky, um mentiroso, uma farsa. E com isso, certo? Invertendo a demonização, porque é isso que vai acontecer. Vão inverter a demonização, tirar um pouco, aliviar um pouco a demonização dos russos e dos políticos russos e transferir isso para Zelensky e alguns dos seus comparsas, vou chamar assim educadamente, vai ser um alívio para que governantes e elites ocidentais, especialmente da União Europeia, países membros da NATO em especial, possam sair desse encosto que se transformou a Ucrânia na vida do povo europeu. Era isso aí, Rubão. Perfeitamente. E completando o seu quadro, a gente aqui que fica no sofá dando informações, né, de verdade, a gente tem que falar que a situação interna da Ucrânia essa semana foi periclitante a ponto do próprio Biden vir a público, né, e desmentir categoricamente o Zelensky e chamá-lo de mentiroso. Chamá-lo de mentiroso. E irresponsável. Porque uma coisa é brincar de guerra, outra coisa é colocar em confronto. Por quê? Porque tudo até hoje que ele fez foi por conta própria, foi a mando dos outros. Ele se achou esperto demais e partiu para outro negócio. Então é o seguinte, e ele só não conseguiu porque, por baixa qualidade do seu pessoal,
ou por erro de cálculo, ou os dois, eles não conseguiram o intento deles na Polônia. Eles não queriam jogar um míssil para matar 2 operários puxando um trator. Eles queriam acertar um imenso depósito de nitrato de amônia que estava a alguns metros à frente de onde ocorreu o acidente ou incidente. Eles queriam acertar isso aí, porque aí, talvez, numa reação em cadeia, centenas de pessoas morreriam na vila, na aldeia. Essa é uma informação que você tem em poucos lugares, mas você tem aqui e teve em primeira mão. O alvo era um imenso depósito de nitrato de amônia, que é altamente explosivo, é usado como acelerador de explosivos até em atentados, fertilizante é explosivo, e eles queriam atingir aquilo. O míssil, como é um míssil terra-ar, ele tem um poder de impacto, ele tem 150 quilos de explosivo, mas ele tem outra aplicação do que um míssil superfície-superfície. Ou seja, os mísseis de cruzeiro, um Iskander, por exemplo. Então, você tem outra coisa, apesar dele ter 3 vezes mais potência, eles queriam atingir outra coisa, outro dado. E o Ocidente já tem nomes. O tenente-general Valery Zaluzhny tem mostrado cada vez mais proeminência, porque é o comandante das Forças Armadas ucranianas, é outro bosta, mas ele é visto como um militar leal e dedicado e cumprindo as ordens. Porém, já há uma área de atrito muito grande. A imprensa está incomodamente enchendo a bola do Valery Zaluzhny, como também temos a figura do Vitaly Klitschko. Vitaly Klitschko, para quem não sabe, é o prefeito de Kiev e é antagônico, apesar de prefeito de Kiev, ele não é nem ucraniano, ele é filho de um engenheiro oficial russo, ele é nascido no Quirguistão, mas ele é um ex-lutador de boxe, o irmão dele também, e ele é o prefeito de Kiev. E ele foi o primeiro a botar a boca no trombone, apesar de vozes contrárias, especializadas contrárias, ele conseguiu. Ele, o prefeito da cidade, falou: gente, pelo amor de Deus, mande cobertas, cobertores e geradores diesel, porque nós estamos na merda. Isso ele falou há 15 dias atrás, e nós demos aqui em primeira mão. Ele já é adversário do Zelensky. Então, a OTAN está muito bem, obrigado, e tem 2 bons nomes para colocar, para levar o Zelensky para o inferno. A única coisa que eu não sei é se a essa altura do campeonato a Rússia gostou do jogo e queira isso.